Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 11 de agosto. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora que bora, sextou na área, então vamos analisar as partidas. Antes, três coisinhas. Dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo que ajuda demais. Conto com todos vocês. Se chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Singapura, 8h45 da manhã. Singapura, sinônimo de gols, tá legal? Tanjong versus Albirex Niigata. Time, se é sinônimo de gols, eu vou trabalhar o quê? Em mercado de gols. Olha o Tanjong em casa. 3x2, 2x2, 3x2, 7x1, 3x1. Albirex jogando fora. 6x1, 1x1, 4x2, 1x1, 5x1. É gol pra tudo que é lado. O mercado sabe disso. O mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, tem uma odd muito amassada. Qual que é a dica que eu deixo pra vocês? Primeiro tempo. Se o gol demorar para sair, ali pelos 25, 30 minutos, talvez a gente já tenha uma odd acima de 1,50. É aí que a gente tenta pegar, tá bom? O over meio gol HT com uma odd acima de 1,50. Combinado? O ambas marcam também pode ser bem interessante. Fechou? E bora, 13h55 na Sérvia, tem o jogo aqui do Mladost versus Crvena Zvezda, mais conhecido também como Estrela Vermelha ou o Monstro da Sérvia. Por que Monstro da Sérvia? Porque geralmente é o time que é campeão e atropela por lá, tá legal? Olha as duas primeiras partidas, 5x0 e 4x0. Vai jogar fora de casa e mesmo fora de casa tem uma odd bem baixa, 1.13 e 1.12, o que mostra o favoritismo do Crvena. O que dá para fazer aqui para melhorar um pouquinho essa odd? Talvez um handicap asiático -1 para o Crvena Zvezda. Se o Crvena vencer por uma diferença de um gol, você já tem o reembolso. O Crvena vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green. Agora, se der empate ou o time da casa vencer, é red na operação. Jogos do Crvena também são jogos para gols, tá? É um time que produz muitos gols. Ou seja, mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, também é cenário para composição do seu bilhete. E claro, no primeiro tempo, o jogo começar em alta intensidade, tenta pegar o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Geralmente o Crvena balança as redes no primeiro tempo. E se por um acaso não balançar as redes, você ainda pode fazer uma cobertura em canto asiático, canto limite. Tá legal? E bora, 14 horas Dinamarca, jogo do Copenhague contra o Odense. Time, o que eu vou buscar aqui com vocês? Mercado de gols. Por quê? São dois times que produzem muitos gols. O Copenhague em casa, tirando esse 0x0 aqui na Liga dos Campeões, as demais partidas, chuva de gols, tá legal? O Odense como visitante, dos 5 últimos jogos, o mais de um gol e meio bateu em 4. E quando eu puxo o histórico do confronto, mais de um gol e meio, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. Para reforçar o estudo, tabela de probabilidades. Mercado de gols, mais de um gol e meio, 80% em pré-live. Sendo assim, a entrada mais conservadora aqui para a partida é o mais de um gol e meio. Odd de 1,18 para colocar numa dupla, para compor o seu bilhete, tá legal? Correndo um pouco mais de risco para tentar pegar uma odd maior para ambas equipes marcarem. Odd de 1,70. E claro, ao vivo, o Copenhague amassando o Odense, a gente pode pensar em alguma coisa a favor do time da casa. Fechou? Time, bora lá! Chegando na Holanda, primeira rodada, ou seja, os grandes campeonatos estão recomeçando. Agora aqui um ponto de muita atenção, tá legal? Como os campeonatos estão retomando, toma um pouco de cuidado, é o que eu sempre falo. As equipes tiveram férias, pré-temporada, amistoso, agora que vão voltar aqui a jogar um campeonato que vale de verdade, tá certo? Por esse motivo, ou entra com uma stake mais reduzida, ou dê preferência para fazer as suas entradas ao vivo. Porque eu sempre falo uma coisa, né? Depois da terceira, quarta rodada, a gente já tem um raio-x melhor das equipes, tá bom? A gente vai ter aqui primeira rodada na Holanda, na França, na Inglaterra, na Espanha. Então, toma cuidado com a primeira rodada. Combinado? E vamos que vamos. 15 horas, na Holanda, vulgo Países Baixos, Volendam versus Vitesse.
duas equipes que geralmente fazem jogos com gols. Os 5 últimos jogos do Volendam em casa, o mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas e o Vitesse, jogando como visitante, o mais de 1,5 gol bateu em 4 de 5. Sendo assim, uma entrada mais conservadora é o mais de 1,5 gol, odd de 1,18 para compor num bilhete duplo. Correndo um pouco mais de risco, dá para pensar também para ambas equipes marcarem. A probabilidade em mercado de gols dessa partida, para saírem aqui 2 gols, ou seja, o mais de 1,5 gol, é de 85%. Tá legal? E eu não poderia deixar de fora, também voltando, um campeonato excelente para mercado de gols, tá, galera? Guarda isso, principalmente quem está começando. Holandinha, que é a segunda divisão da Holanda. Todas essas partidas, qual que é o cenário em pré-live? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, coloca numa dupla. Geralmente acontece. Quem puder monitorar ao vivo às 15 horas, jogo começou em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta pegar um golzinho já no primeiro tempo, over meio gol HT, com uma odd acima de 1,50. Geralmente na Holandinha, que é a segunda divisão da Holanda, esses gols também saem, tá legal? Grandes campeonatos voltando, muitas oportunidades pra gente. E vamos que vamos. E bora, 15h45 na Bélgica, Antwerp versus Kortrijk. Eu tenho aqui o Antwerp na 8ª colocação e o Kortrijk vice-lanterna, pelo menos até o momento. Antwerp em casa dos 5 últimos jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas uma partida. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 3 de 5. O Kortrijk jogando como visitante oscila. 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol também batendo em 3 de 5. No histórico, 5 confrontos, o Antwerp venceu 1, 2, 3, tivemos 1 empate e somente 1 vitória para o time visitante. Ou seja, em casa, o Antwerp sim é favorito. A odd não é das melhores, odd de 1,32, 1,29. Pega essa odd e monta num bilhete duplo. Pode ser uma alternativa. Outro caminho que eu vejo aqui com vocês é o seguinte. O Antwerp joga em casa e tecnicamente tem um time superior. Muito provavelmente deve começar fazendo o quê? Um abafa inicial nos 15 primeiros minutos, tá legal? Em cima do time visitante. Pelo menos esse é o padrão de time visitante que é melhor tecnicamente. E eu tenho uma média de cantos bem interessante para o Antwerp, 7,2 e o visitante 3,7. O que eu quero dizer com isso? Se o gol não acontece, muito provavelmente vem os escanteios. Ou seja, uma race 3 cantos a favor do Antwerp também pode ser interessante. O que é uma race 3 cantos? O Antwerp tem que fazer 3 escanteios primeiro que o time visitante. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos, o Antwerp vai lá, pum, faz 1-0. Aí automaticamente a pressão acalma, tá legal? Antwerp favorito, race 3 cantos para o time da casa, o Antwerp. E bora, 15h45 na Irlanda, tem o jogo do Cork City contra o Dublin. Pegando aqui tabela de classificação, o Cork City é o vice-lanterna e o Dublin é o último colocado. Só que o Dublin, ele faz uma campanha horrorosa, apenas 9 pontos. E quando a gente vem aqui na race do Dublin, olha isso, 5 jogos, 5 derrotas. E a defesa do Dublin toma gol, que é uma beleza. Olha isso, 2, 7, 4, 4, 3. O Cork City em casa é um time que oscila e geralmente faz gol. Dos 5 últimos jogos, marcou em 4. Quando eu puxo aqui o histórico, o Cork City venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, em casa o Cork City geralmente levando a melhor e vencendo as partidas por mais de 1,5 gol. Eu acredito em pré-live que esse mais de 1,5 gol pode ser interessante pela fragilidade da defesa do Dublin. Odd de 1,23, 1,21 para encaixar no bilhetinho para compor o seu bilhete. O Cork City em casa é favorito? Sim. O problema é a odd, time. Odd de 1,38 para o vice-lanterna é complicado. Qual que é a recomendação que fica? O Cork City melhor na partida e a gente aqui com uma odd mínima de 1,50 para cima, aí a gente busca alguma coisa a favor do time da casa. Em pré-live mais de 1,5 gol, ao vivo, Cork City melhor na partida. Odd mínima de 1,50 para cima, a gente busca alguma coisa. Fechou?
Time ainda na Irlanda, 15h45, separei uma partida que pode ser interessante para mercado de gols. Dundalk versus Sligo Rovers. Vamos lá. Puxando aqui o Dundalk em casa, dos 5 últimos jogos, o mais de 1,5 gol bateu em 4. E o Sligo Rovers, jogando como visitante, o ambas marcam e o mais de 1,5 gol bateu em 5 de 5. Quando eu pego aqui a tabela de probabilidades, mercado de gols mais de 1,5 gol, 85%. E a hora que eu venho aqui na odd, esse mais de 1,5 gol tá pagando uma odd de 1,30. É uma odd bacana, de repente, para colocar num bilhete duplo, tá legal? Então eu vejo essa alternativa, mais de 1,5 gol, odd de 1,31 para um bilhete duplo. E claro, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,80. Fechou? E bora, 16 horas, olha quem está de volta, a França Ligue 1. Primeira rodada, cuidado, stake mais leve. Eu tenho aqui Nice versus Lille. Time, aqui eu vejo duas alternativas pra gente, tá? Como é primeira rodada, talvez o mais de 1,5 gol e o menos de 3,5 gols sejam aí alternativas interessantes. Vou mostrar por quê. O Nice em casa, mais de 1,5 gol bateu em 3 de 5 e o menos de 3,5 gols bateu em 4 de 5. O Lille como visitante, o mais de 1,5 gol vem mais fraco, 2 de 5, e o menos de 3,5 gols bateu em todas as partidas, 5 de 5. No histórico, para quem quiser operar para mais de 1,5 gol, eu tenho aqui 4 de 5, menos de 3,5 gols também 4 de 5. Então, são duas alternativas aqui, pelo menos em pré-live, interessante para nós. Mercado de gols mais de 1,5 gol, eu tenho 75% e o menos de 3,5 gols também 75%. Vou trazer aqui as odds para vocês. Para quem for operar para mais de 1,5 gol, odd de 1,30, uma odd bacana para aquele bilhetinho duplo. O menos de 3,5 gols, eu tenho uma odd ainda melhor, 1,36, uma odd bacana para colocar na dupla, tá legal? Mercado de cantos na França também pode ser interessante. Eu tenho o Nice com uma média de 6,6 e o Lille com uma média de 6, ou seja, duas equipes que jogam para frente, não sai o gol, saem os escanteios. Então a gente pode pensar aqui numa partida com mais de 6,5 escanteios, por exemplo, que a gente tem 85% de chances de acontecer. Pega essa informação e compõe no seu bilhete. A sua odd sobe. Mercado de cartões na França geralmente é para se operar em mercado under, com menos cartões. Percebam que o Nice tem uma média apenas de um cartão por jogo, é uma média extremamente baixa. O Lille já toma um pouquinho mais, 2,6. Mas como que a gente pode operar aqui under cartões? Por exemplo, para a partida ter menos do que 7 cartões, para a partida ter menos do que 6 cartões. E aí você pega essa informação e também compõe no seu bilhete, tá legal? Para você ter ideia, o Nice tem uma média por partida, somando as duas equipes, de 2,1 e o Lille 3,9. Se eu pensar aqui, menos de 7 cartões, eu estou numa entrada teoricamente segura, tá legal? Olá, time, 16 horas, olha quem está de volta para a alegria geral, Premier League, campeonato inglês. Se não for o melhor campeonato do mundo, é um dos melhores, isso sem dúvida alguma, tá legal? 16 horas, Burnley, que era um time que estava na segunda divisão e subiu para a primeira, pegando ele, nada mais, nada menos que Manchester City, provavelmente o melhor time do mundo até o momento. Vamos lá, time, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Em pré-live não tem muito o que inventar, a gente não quer inventar a roda, a gente quer pegar o green, tá certo? O City é mais time? Pra caramba. É um time que faz gol? Pra caramba. Qual que é o risco da entrada? É a primeira rodada da Premier League, tá legal? Lembra? Férias, pré-temporada, amistoso, agora que o bicho começa a pegar. Então, se for o caso, stake mais leve e vamos buscar o quê? Algo a favor do Manchester City, até porque eu não sou louco de passar alguma coisa contrária a isso, e um jogo para mais de 1,5 gol. Vamos dar uma olhadinha nas odds? Vitória do City, odd de 1,33 para montar na dupla, mais de 1,5 gol, eu tenho uma odd aqui de 1,21 também para usar na dupla. Dá para pensar num bilhetinho nesse jogo? Dá. Vitória do City, jogo com mais de 1,5 gol. Tá feito o seu bilhete. 16h15, mais um grande campeonato retornando aqui pra gente. Portugal, Liga Portugal, Braga versus Famalicão. Olhando aqui os 5 últimos jogos do Braga em casa,
venceu 4, empatou uma. Temporada passada fez um baita campeonato português, tá legal? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bateu aqui em 1, 2, 3, 4 de 5. Mais de 1,5 gol vem forte. Famalicão jogando fora, oscila. Ganhou 2, perdeu uma, empatou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 4 jogos, eu tenho aqui o Braga vencendo 1, 2 e são 2 empates. Percebam que no histórico dos 4 últimos jogos, 3 batem mais de 1,5 gol e ambas marcam, tá legal? Time, qual que é o cenário aqui da partida, né? O Braga em casa é muito forte, pega o Famalicão, o Braga é favorito? Sim. Odd de 1,44. Eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50, 1,60 para buscar em pré-live Braga empate anula, tá legal? Ao vivo, o Braga melhor no jogo e uma odd mínima de 1,50 para cima pode ser uma alternativa. Eu vou passar uma outra dica aqui para vocês que também pode ser interessante. Vai em aba especiais para o Braga vencer uma das partes. O que significa isso? Que o Braga precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, coloca na dupla. Pode ser também um bom caminho. Mercado de gols, mais de 1,5 gol vem forte, odd de 1,24 para compor na dupla ou no seu bilhete. Mercado de gols eu tenho aqui 85%. Apenas para passar como informação, mercado de cantos. O Braga tem uma média de 7,2 cantos jogando em casa, faz canto pra caramba, e o Famalicão 3,9. Ou seja, já vi uma possível entrada aqui para o Braga também. Talvez uma race 3 cantos para o Braga. O Braga precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Famalicão. Sempre digo, né? O risco dessa entrada é o Braga já fazer um gol rapidamente. Mercado de cartões, o Braga toma 1,9 por jogo, o Famalicão 2,6 para cada equipe tomar pelo menos um cartão. 17 horas, mais um grande campeonato retornando, Espanha, La Liga. Tenho aqui Sevilha versus Valência. Time, se eu pego aqui os 5 últimos jogos do Sevilha em casa e penso na tendência menos de 3,5 gols, bateu em 4 de 5. O Valência como visitante, pensando também em menos de 3,5 gols, novamente 4 de 5. E no histórico, eu tenho aqui 5 jogos, 4 deles batendo menos de 3,5 gols. Ou seja, em pré-live, o menos de 3,5 gols pode ser sim uma alternativa. Odd de 1,28, 1,25, uma odd bacana para um bilhete duplo. Trago aqui tabela de probabilidades, mercado de gols, menos de 3,5 gols, 90%. Marco, o que é under 3,5, menos de 3,5 gols? Podem sair até 3 gols na partida que você tem green. Se saírem 4 ou mais gols, é red na operação. Mercado de cantos, o Sevilha tem 6,5, é uma equipe que joga para frente, produz cantos, né? E o Valência 4,4. Para a partida ter mais do que 6,5 escanteios para compor no seu bilhete, também pode ser uma alternativa. Mercado de cartões, o Sevilha toma 1,6, o Valência também tomando 1,6. São médias baixas aqui nessa partida, tá bom? Mas La Liga eu gosto de operar em mercado de cartões. Geralmente o jogo esquenta e os cartões acontecem, tá? Mas aqui eu vou ficar de fora pelo menos em pré-live. Acho que 1,6 para cada lado é uma média baixa. Fechou? E bora, 21h30 lá na América do Norte, Central, Copa das Ligas, quartas de final, Inter Miami, que é o time do Messi, contra o Charlotte. Depois que o Messi chegou, o Inter Miami é outra equipe, tá? Faz gol pra caramba e vem ganhando aí suas partidas. Eu tenho aqui mercado de gols, né? Dos 5 últimos jogos, muito forte. 3-1, 4-0, 2-1, 2-2, 1-1 e o Messi balançando as redes em todas as partidas depois que ele estreou. Vai pegar o Charlotte, que também tem boas médias para gols, tá legal? O que eu vou pegar aqui em pré-live com vocês? Eu vou nesse mais de 1,5 gol, com odd de 1,19, para compor numa duplinha. Acho que tem boas chances de acontecer. E se você quiser continuar arriscando, pelo menos a gente já pegou alguns greens assim, né? Gol do Messi novamente. O homem faz gol de falta, o homem é um fenômeno, é o ET do futebol, tá legal? Mas aqui pré-live, mais de 1,5 gol e um pouco mais arriscado, o gol do Messi. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo e vocês perceberam, né? Os grandes campeonatos estão de volta. Um baita momento para você fazer parte do grupo VIP. E eu, sabendo disso,
eu vou tentar te ajudar. Como? Eu fiz uma mega promoção para vocês. Grupo de futebol mensal por apenas R$19,90. E é um grupo completo, com pré-live, mercado de escanteios, mercado de gols, cartão, finalização e muito mais. Agora, se você quiser o combo completo, com mais de 10 esportes, incluindo NBA, Fórmula 1, UFC, tênis, futsal, grupo de bingos e muito mais, a gente fez o combo, olha isso, o combo de um ano com todos os esportes por R$99. Isso aí não é por mês, tá? É um ano por R$99. Se você fizer a conta, dá menos de R$10 por mês. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. Pô, Marco, não gostei muito. Você tem até 7 dias para testar o nosso produto. Se você não gostar, você pede o cancelamento e eu te devolvo o dinheiro. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá legal? Bora que bora, clica lá, chega junto que eu tô te esperando. Agora vamos de bilhete que eu já falei demais. Time, eu vou buscar aqui no campeonato inglês, na Premier League, uma vitória do Manchester City em cima do Burnley, jogo para mais de 1,5 gols e para o City fazer mais de 2 escanteios na partida. 3 escanteios para o City. Se tudo isso der certo, odd de 1,61. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o likezão que ajuda demais. Faz um comentário se tiver sem tempo. Foguinho e foguetinho também ajuda muito. E compartilhe o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço. Desejo boas operações e, claro, te espero aqui amanhã. Amanhã, vídeo do sabadão cheio de coisa boa. Alô, valeu, fui!